Não, tá com o lado errado, mas nem acertei, né? Virou? Acertei. Pessoal, eu vou pedir para vocês desligarem o microfone, pode ser? Aí, beleza. Vamos lá, então. Primeira questão da prova, bem tranquila, né? Foi sobre as barreiras de contenção. Então, eu perguntei para vocês quais são as barreiras de contenção primária e secundária. Então, aqui não tinha muito que enrolar, né? Então, a barreira de contenção primária são os equipamentos de proteção individual e coletiva, os EPIs e os EPCs. Né? Os EPIs a gente já sabe que são aqueles que a gente mais comenta, né? São as luvas, máscara, óculos, jaleco, touca, tá? Por aí, protetor facial. E dos EPCs tem as cabines de segurança, tanto biológica quanto química, e também o chuveiro de emergência, aquele lava-óleos, extintor, então tudo isso é EPC. Teve gente que colocou como barreira secundária os equipamentos de proteção coletiva, tá? Então, por isso que pode ter dado uma nota um pouco diferente aí, tá? Porque a barreira de proteção secundária, ela tem a ver com a estrutura do laboratório, com o design, né? E com o confinamento das operações e tudo mais, tá? Então, a resposta era basicamente essa, certo? A próxima questão era para vocês mencionarem a alternativa correta, né? E justificarem as incorretas. Também bem tranquila, para analisar as assertivas, né? Referente ao regulamento, né? Pelo Ministério de Trabalho e das normas que estão definidas, as obrigações do empregador e do empregado, certo? Então, a alternativa correta era a letra C, ok? Então, a letra C nós tínhamos 1, 3 e 4, estavam corretas, e as incorretas a alternativa 2, né, a sentença 2, que é a obrigação do empregado responsabilizar-se pela guarda e conservação do EPI, não do empregador, tá? E a quinta sentença é a obrigação do empregador responsabilizar-se por sua higienização e manutenção periódica, tá? A gente até discutiu isso em sala de aula, né? Porque a gente, né, comentou que se é o funcionário, né, o empregado que utiliza, por que a higienização é responsabilidade do empregador, né? Deveria ser do empregado, mas é o que está nas normas, tá bom? Então, pode ser que alguém tenha se confundido aí nessa questão. A próxima questão era para classificar os tipos de risco, né? E apresentar um exemplo de cada, bem tranquilo também. Nós sabemos que nós temos 5 tipos de riscos. Risco físico, risco químico, o que mais? Risco biológico, risco mecânico, né? E também vocês podem encontrar como riscos de acidentes, e o risco ergonômico, tá? Então, a maioria das pessoas colocaram respostas bem completas, explicando o que era cada tipo de risco, né? Por exemplo, o risco químico, que é referente a substâncias ou compostos orgânicos e inorgânicos, o tipo de exposição. Então, assim, ficou bem completa a prova de vocês. Ficou bem legal, eu gostei bastante do empenho da maioria, tá? Então, até aqui também não tem nenhum problema. A próxima questão, gente, era mais fácil ainda, mas muita gente acabou perdendo uns décimos por não dar uma resposta completa, tá? Porque aqui eu pergunto, quanto às seringas e agulhas, descreva a forma correta de descarte. Então, a forma correta não era só para dizer, olha, tem que descartar num recipiente apropriado, que
que não permite, né, perfuração e tudo mais. Só que não era só isso, né? Então, a gente... o que eu gostaria que vocês tivessem respondido nessa questão, né? E quem respondeu levou, né, os 4 décimos, que era para descartar todo o conjunto, né? Então, a seringa junto com a agulha, não desconectar, né, a agulha da seringa, sem reencapar, certo? E num recipiente próprio, que é resistente, então, aos pérfuro-cortantes, né? Aqui a gente só está falando de seringa, né, e das agulhas, mas a gente tem outros pérfuro-cortantes, né, como bisturi, às vezes vidraria que quebra, então vai descartar nesse mesmo recipiente, tá? E outra coisa também era para, além de não reencapar a agulha, também não entortar, não, né, alterar ali a, aquela forma para evitar também os acidentes, né? Porque isso o fato de reencapar a agulha está associado com maior índice, né, de acidentes nos profissionais da saúde. Então existem, e quando é necessário reencapar, no caso, por exemplo, de uma de uma seringa para anestesia, né? Então tem toda uma técnica, né? Que você coloca a agulha na direção da tampa, né? Sem usar as mãos. Então, assim, é o recomendado, tá bom? Então, quem respondeu bem completo conseguiu a pontuação total fechada da questão, tá? Na questão número 5, né, que na verdade aqui está como número 6, era para citar os critérios de classificação dos riscos biológicos, 3 critérios, porque são vários, tá? Então, também bem tranquilo, vocês poderiam até escolher o que vocês quisessem colocar na prova. A gente tem, o que eu mais vi, né, foram os 3 primeiros do livro, que é a patogenicidade do micro-organismo, a via de transmissão e a estabilidade do micro-organismo, né, a capacidade dele sobreviver pelo menor período em condições desfavoráveis e tudo mais, tá? Então, sem problemas. Já na segunda parte, né, que eu pedi para classificar os riscos biológicos e descrever os riscos individuais e coletivos, aí teve gente que ficou com preguiça e não colocou, né, a resposta tão completa assim, tá? Então, nós temos 4 riscos, né, 4 classes de risco, onde esses micro-organismos são classificados de acordo com os critérios que vocês mencionaram acima, né, os 3 deles, pelo menos. E era para dizer, né, tipo, né, na classe 1, os micro-organismos não suscetíveis de causar doença, tanto no homem quanto no animal, e o risco individual e coletivo é baixo. Na classe 2, são aqueles micro-organismos que podem causar doença, né, mas o risco individual é moderado, e aquele coletivo é limitado. Teve algumas pessoas que até colocou se existe profilaxia, se existe tratamento ou não, tá? Então, uma resposta mais completa é aquela que pontua a questão também completa, certo? A próxima questão era para descrever as etapas que devem ser seguidas para o efetivo gerenciamento dos resíduos biológicos. Pessoal, uma coisa muito importante que vai servir para todas as provas é que vocês, muitas vezes, quando eu peço, em algumas questões que eu pedi para descrever, vocês não descreveram, vocês apenas citaram. E são 2 verbos de comando diferentes. Se você só citar, você vai levar metade da questão. Agora, se você citar e descrever, né, cada uma dessas etapas, no caso aqui, né, na questão número 7, aí você leva a questão fechada, tá? Então, a gente tem o gerenciamento de resíduos biológicos. Qual seria a primeira etapa, a primeira fase? A caracterização. Então, para eu poder direcionar esse gerenciamento, eu preciso saber o que eu estou gerenciando, certo? Aí seria classificar, então, né, daqueles grupos, né, que vai do A1 até o A5, porque eu estou falando de resíduos biológicos, tá? A segunda etapa seria, então, a segregação. Mas se você só colocou segregação, então você perdeu alguns décimos.
Então, se você explicou que a segregação é a separação, né, das frações infecciosas e perigosas e das que não são infecciosas e não perigosas, que deve ser implantado no local de geração de resíduo, tá? Então, isso é uma descrição, onde você cita a etapa, mas você também descreve o que acontece nela, tá? Então, é isso que eu esperava de vocês, né? Alguns só colocaram as etapas, só citaram, então ficou incompleta a questão, tá? Então, é a caracterização, a segregação, depois nós temos o acondicionamento, né? Que é onde esses resíduos vão ser embalados para o armazenamento ou tratamento. Depois nós temos o tratamento, onde nós temos alguns processos, técnicas, métodos, que seja físico, químico, que vai fazer então o tratamento desses resíduos. O armazenamento, que daí seria a guarda temporária desses resíduos, né, até o próximo ponto, ou vai armazenar para levar para o tratamento externo, ou vai armazenar para esperar o transporte e coleta, né, a coleta e o transporte. Depois nós temos o transporte, que é o transporte do local de geração ou de tratamento até o de disposição final, tá? E a disposição final vai ser o envio para os aterros sanitários, para o lançamento na rede de esgoto, liberação para a atmosfera, tudo dentro, né, da lei e dos níveis, né, máximos de poluentes, tá? Então, essa é a questão número 7. A próxima questão é sobre o tratamento desses resíduos, né? A gente já estava até falando sobre isso. Então, descreva os métodos empregados para tratar esses resíduos, tá? Então, nós temos alguns métodos, algumas pessoas fizeram igual na questão anterior, só citaram quais são esses métodos e a maioria descreveu, tá? Então, seria esterilização a gás ou a vapor, né? O que é esse processo de esterilização, né? O que ele quais são as formas microbianas, né, que a esterilização é eficiente. Depois nós temos a desinfecção química, tá? Que ela vai eliminar todos os micro-organismos patogênicos, mas não todas as formas, né, desses micro-organismos, como, por exemplo, os esporos, né? Desinfecção química. Existe desinfecção que é eficiente, mas na maioria da desinfecção química não elimina os esporos, nem também os príons, tá? Aí dá para falar também, né, que é por adição de peróxido de hidrogênio, hipoclorito, ácidos, alcoóis, compostos de amônia, e entre outros, tá? E por último, a gente tem a incineração, que é a queima, né, dos materiais em altas temperaturas, tá? E se você colocou esses três e você descreveu, tá? Já fechou a questão. Né? Existem outros métodos, né? Como, por exemplo, ativação térmica, irradiação, tá? Que poderia também ter colocado, não ia mudar, né? Mas ia ficar um pouco mais completo, ok? Nessas duas questões em especial, a questão 8 e a questão 9, a maioria só citou, tá? Então, assim, eu senti falta de uma resposta mais completa e mais aprofundada, né? Então, leva isso para a vida. Quando é para descrever, não é só citar, entendeu? São duas coisas diferentes. As vias de contaminação, na questão 9 aqui, né? Em relação à contaminação biológica, descreva as principais vias envolvidas nesse processo. Então, nós temos a via cutânea ou a via percutânea, que é com ou sem lesão, né, que é o contato direto com a pele. Então, tipo, a descrição não precisa ser extensa, né, mas ela tem que existir, tá? A via oral, a conjuntiva, que é a mucosa dos olhos, a respiratória, que é por inalação, principalmente de aerossóis. Então, tudo isso ia enriquecer a sua resposta, tá? Se você colocasse. E a última questão
uma questão bem grande, né, que eu coloquei para falar sobre os níveis de segurança, que confundiu algumas pessoas, né, mas quanto a quantos níveis de biossegurança nós temos, né, em relação aos que eu apresentei em sala, em slide, e que esses níveis de biossegurança, eles estão relacionados diretamente com a classe de risco do micro-organismo, tá? Então, acredito também que por serem as afirmativas serem extensas também, né, tiveram que pensar um pouquinho, né? Mas a resposta correta foi a alternativa A, tá? Alternativa A, que era sobre o nível de biossegurança 4, né? Ou laboratório de contenção máximo, que é a alternativa que estava correta. E as outras, né, que são todas incorretas, no caso aqui da alternativa B, né, não existe, né, o nível de biossegurança 5, nem a classe de risco, né, de micro-organismos, classe de risco 5, também não existe, ok? Depois, na próxima questão, está falando do nível de biossegurança. Pessoal, calma aí, não sei o que eu apertei aqui. Do nível de biossegurança 2, né? Então, no nível de biossegurança 2, ele não se aplica a laboratório de ensino básico, seria o nível de biossegurança 1. No NB2 seriam laboratórios clínicos, laboratórios de diagnóstico, de pesquisa, como, né, instituições, né, universidades, nesse sentido, tá? Na letra D, pessoal, estava falando do nível de biossegurança 3, mas de micro-organismos de classe de risco 6. Também não existe. A gente sabe que a classe de risco vai de 1 até 4, tá? E na letra E, é mais absurdo ainda, né? Impossível. Fala dos micro-organismos de classe de risco 8 e 9, tá? Então, assim, são algumas coisas para confundir, né? Mas que fazem você precisa pensar para responder, opa, peraí, né? Quais são os níveis de biossegurança? Quais são as classes de risco, né, dos micro-organismos? O que tem? Esse laboratório, ele se aplica em qual situação, qual lugar, tá? Então, essas foram as questões da nossa prova. Como o colega de vocês já falou, estava fácil, né? O conteúdo realmente não é difícil, mas para a próxima prova, então vocês já sabem o que vocês precisam melhorar na forma, né, das respostas, né? Principalmente na questão do descreva, tá bom? Eu não sei dizer para vocês se a gente ainda vai estar no ensino remoto, se a gente já vai ter voltado. Eu, do fundo do meu coração, queria que fosse no presencial, tá? Sei que para vocês é muito mais fácil fazer prova, né, dessa forma, com consulta, mas é muito melhor a gente estar junto, né? Essa interação que existe, né, na sala de aula, não tem preço. É muito bom, tá? É difícil para vocês, né, a gente ter essa relação distante. Às vezes eu tenho que dar aula, eu dou aula no curso de medicina, e eu fico 1h30 falando para o computador. Então é muito estranho, eu não gosto, mas a gente tem que se adaptar, né, às mudanças. E vocês têm alguma dúvida, pessoal? Vocês querem perguntar alguma coisa? Pessoal, pode falar. Já liberei o microfone aqui. Para mim tá tranquilo, professora. Tranquilo aqui também. Ai, que bom. A turma de vocês é uma turma muito boa, sabe? Todos os professores falam que vocês são muito participativos, que vocês vão bem. Eu fico muito contente de estar dando aula para vocês. Senhora, as outras provas podiam ser igual às suas. Só que Escrita exatamente o que quer ali. Não tem subentendido nada. Por que as outras provas estavam confundindo vocês? Tava. Principalmente a de histologia. Histologia é um pouco difícil. Eu sou professora de histologia na medicina veterinária e o pessoal tem que ralar para tirar nota.
Mas enfim, né? Isso vai depender da matéria, isso vai depender do professor, então é muito relativo, né? Eu gosto de perguntar exatamente aquilo que eu quero saber. Então, cada um. Tá bem, pessoal? Beleza. Beleza? Então, ó, volta lá pro fórum. Eu não sei se vocês tiveram tempo de assistir a aula, né? Porque foram 5 minutos do vídeo. Mas quem não assistiu, assiste. Responde as questões que tá bem tranquilo também. E amanhã a gente tem aula, tá? Pessoal que não tá sabendo, vou mandar uma mensagem lá no grupo. Beleza. Obrigada, pessoal. Obrigada a você. Boa noite. Tchau. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Volta pro fórum, hein, gente? Não vai dormir, não.